Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Mundo Atípico Luz. Mais uma live aqui, que estamos ao vivo, muito especial, porque hoje nós vamos falar com quem? Com a Mari. Mari já entrou, Mari, já te puxo. Gente, eu não tô conseguindo ligar minha luz, mas eu acho que... Mari, já te puxo. Ju, boa noite. A pequena, já tá a mocinha. Tô aqui. Oi, Mari, tudo bem? Já tô falando com a Ju aqui. Eu falei, é a pequena, mas é uma mocinha. Já tá uma mocinha, já não tá mais uma pequena. Ela tem uma filha, coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda do mundo. A menininha dela. Mari, eu tô com um probleminha aqui. Ah, Tudo bem? Na minha luz, sim, ela não tá. Peraí. Ela não tá. É mau contato. Sabe aqueles projetor de luz? sim. Mas dá pra ver meu rosto, não dá? Então dá pra... Dá pra ver sim. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, tô te vendo. Tá Que linda, bom. tá linda. Tá Obrigada. uma linda orquídea também atrás de você. Ga- Ganhei no último evento. Ai, que chique, que chique. Mari, Maravilhosa. antes da gente começar, vamos mandar a setinha para lembrar as meninas e os meninos, Claro. se quiserem entrar. Deixa eu pegar aqui a setinha do lado e aí Tá. eu começo a mandar. Mando aqui para as últimas mulheres que eu conversei, Claro, vou profissionais, mandar aqui também. Lid, Vivi, Lari. Gente, eu tô chique, eu tenho um monte de colegas aqui, psicólogas. Tô olhando aqui as últimas, eu tô chique demais. Tô mandando aqui também. Aqui, Lua, Nath, psicóloga também, Laura, Joia. Tem algumas mães que mandaram mensagem, falaram que não Hum, conseguiram participar por conta das sim. férias. É verdade. E aí não iriam conseguir entrar devido à rotina de férias. Sim. Mas eu queria agradecer todo mundo que vai conseguir entrar ao vivo e queria agradecer primeiramente seu tempo, tá, Mari? De dar vontade. A gente sempre faz ao vivo e aí no decorrer eu sempre falo para a mãe, olha, entra ao vivo para tirar dúvidas, perguntas, Sim. e é um momento de troca, é um momento que a gente pode se unir, conversar, e é um bate-papo, né? É um bate-papo. Porque Sim. depois vai ter, então, vai estar no Instagram do Mundo Atípico, vai estar no YouTube, que fica mais fácil para a mãe ouvir enquanto está cuidando do pequeno, está fazendo dormir, coloca no fone. Mas eu acho que o mais legal é esse ao vivo, é a troca, é a energia. Né? Então, eu queria te agradecer pelo tempo. Vou me apresentar, para quem está entrando, vou me apresentar. Claro. Sou a Lidiane Luz, eu sou a fundadora aqui do Mundo Atípico Luz, né? Eu sou administradora, sou um monte de formação, nerd em pessoa, um monte de formação na área de pessoas, Aham. gestão, negócio, diversidade e inclusão e neurociência da educação. E aí eu venho numa transição de carreira, fundei o Mundo Atípico Luz para ajudar pais, famílias atípicas com informação, com conhecimento. E o nosso propósito aqui desse momento de live é exatamente trazer vozes do Mundo Atípico Luz. São vozes de profissionais como você, da área da saúde, da área da educação, médicos, mães atípicas que se tornam profissionais ou que têm uma vivência de muito conhecimento, né? Inclusive, semana que Sim. vem vai vir uma mãe que ela é profissional da área da educação e ela tem filho suporte 3, dois Uau. gêmeos. Ela fantástica a história dela. E ela vai contar como ela mudou a vida dos filhos dela. Então, esse momento aqui é um momento de troca. E aí eu Sim. convido esses profissionais para divulgar o trabalho deles, falar como eles ajudam essas famílias, de que forma, sendo presencial, sendo à distância, de como essa família consiga buscar ajuda com informação e com acolhimento. Então, e você é uma delas, né? Que quando a gente fica perdida, a gente acha que a gente tem que ser guerreira, tem que ficar lutando o tempo todo, mas na verdade não é bem assim. A gente não precisa lutar,
né? Não ser guerreiro o tempo todo. E eu queria te agradecer novamente por esse momento. E eu estou muito feliz por estar rodeada de psicólogas, que é mais leve, vamos dizer assim. Sim, na verdade eu que te agradeço, Lidy, o convite, porque para mim é um prazer fazer parte desse projeto que é tão rico, né, e tão importante para tantas pais, mães que precisam desse cuidado, né? Então, para mim é um privilégio poder participar. Isso foi algo que nasceu no meu coração, trabalhar com mães atípicas, porque eu vejo que são mulheres fortes, né? Mas que estão sempre se doando para o outro, cuidando do outro e não tem tempo, né? Quase não consegue olhar para si, porque a gente sabe que a correria, a demanda, as necessidades que são reais nos roubam desse lugar. Então, meu objetivo é trazer luz para esse cuidado de quem cuida. Então, isso foi algo que nasceu no meu coração no ano passado. Esse ano eu tive o prazer de colocar em prática, né? Que foi o grupo que nasceu no mês de abril, né? Que foi o mês da conscientização do autismo. Então, eu criei um grupo gratuito para dar suporte emocional para essas mães atípicas e foi uma experiência extremamente rica. Tiveram ali mais de 50 mulheres participando, mães atípicas participando desse grupo. E como que foi rico a troca e principalmente promover esse olhar para si, para esse autocuidado, para se lembrar, né, de Sim. si, de quem é. Então, para mim foi uma experiência incrível e eu sigo aí cuidando de quem precisa, porque para mim mais do que uma profissão, é um propósito. Então, eu sou muito feliz com o que eu faço e principalmente por estar com pessoas tão especiais, né? E você faz parte Ah, dessas pessoas. Nos conhecemos aí e eu sou muito feliz de te acompanhar e ter você no meu ciclo. obrigada, Mari. Eu acho que quando a gente consegue unir os dois, né? A nossa profissão e o nosso propósito, Sim. aí dá boom. Muito Nossa, bom. Tá muito bom. perfeito. Eu recebi um depoimento que eu fiquei muito feliz Hum, de uma terapeuta. Sim. Ela é terapeuta ocupacional lá do interior do Rio Aham. Grande do Sul, interior do interior do interior. Só tem ela de terapeuta na cidade. Uau. E ela falou, Lídia, através do seu depoimento, o que você fala, eu percebi que eu estava fazendo pouco. Eu estava fazendo muito pouco. E eu, Sim. na minha simplicidade, na minha ingenuidade, eu falei, não, você é terapeuta ocupacional, não tem nada de simples, não. Você ciência, você pode ajudar mais pessoas. Ela falou, então, e vendo o seu depoimento com seu filho, você precisando de ajuda, e aí você tem que estudar muito para ajudar a desenvolver ele, achar o profissional, eu decidi montar um projeto que eu possa ajudar mais famílias de forma online. Sim. Essa forma que eu ajudo essa criança não seja tão individual, não seja só na minha, Sim. mas sim de alguma forma ajudar a família a conquistar a autonomia, a independência. Eu falei, fiquei muito grata. Ela falou para despertar isso em mim, né, uma necessidade, porque eu consigo ajudar o Brasil todo. E, Sim, sim. e aí as pessoas vão se despertando, vão vendo que existem outras possibilidades. Inclusive, eu falei para você, eu falei para uma psicóloga hoje sobre o seu trabalho. Ela começou a você ver, as histórias vão se conectando, né? E vão gerando cada vez mais propósito, missão. Eu falei sobre o seu trabalho e ela começou a trabalhar diretamente com mães agora. Ela focava Sim. em vários nichos, agora ela focada em mãe, inclusive é cliente nossa. Ela está focada com mães e eu falei do seu trabalho e tudo mais. E eu Isso acho é tão importante, Lid, porque assim a gente vê que existe uma demanda muito grande, né, para as crianças, né, para os filhos atípicos, que e sim, existe realmente essa necessidade. Só que existe também a necessidade desse olhar para quem cuida, né? Eu tenho uma expressão que eu uso, né, que fala a respeito da máscara de oxigênio, né, do avião. Não tem como você cuidar do outro se você não estiver respirando. Então, antes de colocar na criança, é importante esse cuidador ter, né, que na maior parte das vezes é a mãe que assume essa responsabilidade, né? É uma realidade isso. Então, a importância desse olhar para dentro. Então, o fato de promover essa reflexão e esse lugar de cuidado para essas mães que se dedicam tanto, que cuidam tão bem,
né, dos seus filhos, mas que precisam sim olhar para si. E o tema, né, que nós trouxemos, que é esse Eu Me Perdi de Mim, ele é muito real. Eu lembro que quando eu abri o grupo, a primeira, eu todos os dias foi um grupo onde diariamente eu postava conteúdos voltado para esse autocuidado. E a primeira pergunta que eu trouxe para trazer a reflexão foi: quem é a mulher por trás dessa mãe? Porque às vezes você só se reconhece como mãe. E aí você vai se fragmentando, se perdendo da sua essência, de quem você é. Então eu lembro assim que foi muito lindo compartilhar, né? Porque elas conseguiram parar. Porque a demanda nos rouba muito, né? Você está sempre ocupada, está sempre, né? Você se torna especialista em tudo. Você se torna um pouco psicóloga para o seu filho, você se torna um pouco terapeuta, Multidisciplinar, se torna você se multidisciplinar exatamente, para o outro, pro né? outro. E aí, quando tem essa oportunidade, quando eu trouxe essa reflexão, a maior parte não sabia me responder quem era essa mulher. Então, Hum, assim, foi muito lindo, porque nós começamos o grupo com essa pergunta, e ao longo dos dias a gente foi falando a respeito desse autocuidado, dessa importância. E aí, faltava uma semana para terminar o grupo, eu voltei com essa pergunta, para justamente ver como foi esse caminho até ao encontro de si mesma. E aí foi muito lindo, sabe? Ver a construção, porque a gente precisa ser intencional nesse sentido, sabe? Então, assim, é uma construção mesmo. Então, não é do dia para noite que ela vai conseguir responder quem é essa mulher. Ó, eu anotei duas coisas aqui para falar. Sim. Primeira é que a gente foca. Peraí, deixa eu falar de maneira mais sucinta. Meu filtro, meu filtro social é muito baixo. Às vezes eu falo e não é para falar. As- a- a- o nosso é que nesse processo de principalmente intervenção precoce, Mari, é uma busca por desenvolver muito rápido o seu filho, porque ele tem uma janela ali de neuroplasticidade, Sim, sim, e aí acaba que a família e a mãe vivem numa correria, é como se a criança fosse aprender até os 5, 6 anos da vida dela. Só que não é bem assim. Só que é tanta informação jogada naquela família, naquela mãe, que ela vive corrido. A vida dela é corrida. Ela vive correndo, ela vive em guerra, ela vive no desespero. É como se ela não permitisse, ela não pudesse ter um momento de pausa para ela respirar no dia. E eu tô falando de coisa simples. Não tô falando, sim, eu faço caminhada de manhã, uma caminhada com o meu cachorro, eu faço um momento de leitura da Bíblia, dos meus livros, sim. escrevo meu caderno, eu utilizo muita técnica da visualização. E eu Uhum. isso agora. Antes, eu não tinha esse tempo para mim. Eu não me permitia, porque achava, não, eu não posso. Eu tenho que fazer tal coisa, estar estudando, coisa, ver algo novo. Então, eu não me permitia fazer esse processo. Então, Sim, nesse processo de desenvolvimento do seu filho, o quanto que você vem também se desenvolvendo? Porque a gente sim, a cobrar o filho se desenvolver, a falar, a ter contato visual, a imitar, a alfabetizar, a socializar. Mas e nós pais? E nós mães? O que a gente vem aprendendo? Entende? Então, assim, eu acho que sim, junto, né? Esse desenvolver o nós pais, nós mães, nossos filhos. E a outra coisa aqui, que é justamente que eu notei esse tempo desse pai, se ele sabe, se pai e essa mãe, se eles, principalmente a mãe, se ela se permitir nesse processo, Mari, de se descobrir, eu já fiz live aqui com várias mulheres incríveis, incríveis. Eu digo por mim próprio, assim, o meu processo de autoconhecimento, que eu já desde a adolescência eu venho estudando, sim, não foi a mesma coisa desde o diagnóstico do meu filho. Nesses 4 anos, o meu nível de consciência e a questão da neuroplasticidade aumentou sim, muito, muito mais. Eu me conecto muito mais, a minha sensibilidade é muito mais aguçada. Então, eu consegui aproveitar esse momento. Só que eu só consegui olhar para isso de uma forma mais leve depois que eu fiquei rodeada de psicólogas. Depois que eu fiquei sim. rodeada de pessoas que trabalham saúde mental. Porque senão Exato. eu só corria.
Exatamente, mas isso é muito comum, né? Porque quando você está muito ocupada aí nessa corrida que você falou, né? Que realmente é uma corrida contra o tempo, porque existe ali uma janela de oportunidades que é real, e também tem a questão da adaptação, né? Porque ninguém se prepara para ser uma mãe atípica, né? As pessoas se preparam para uma maternidade, existe uma idealização, e aí, Sim, de repente, você se depara com um diagnóstico, e aí você tem que refazer toda a rota. Então, assim, são vários atravessamentos envolvidos, né? Então, isso nos rouba muito desse lugar da reflexão, porque você está nessa corrida. E quando você está correndo, você não tem tempo para parar, porque você precisa dar conta de toda essa demanda, né, e de todas essas necessidades que vão vindo com o diagnóstico. E além de você também entender que mundo é esse. Eu teve uma vez eu ouvi uma ilustração que eu achei incrível. Depois eu vou lembrar, eu não vou lembrar o nome da autora, mas foi muito reflexivo, assim, né? Que normalmente quando você gestar, né, a maternidade é você se preparar para uma viagem. E aí, de repente, você se prepara para viajar para a Itália. E aí você cria todo um roteiro para a Itália, aprende até algumas palavras, né, em italiano, cria ali os lugares que você quer visitar, bonitos. E aí, de repente, você está no voo, no destino da Itália, e você, de repente, o piloto vai e fala: Olha, nós vamos pousar na Holanda. E aí você fala, como Holanda? Eu me preparei para ir para a Itália. Tudo aqui, meu roteiro, tudo que eu me preparei para ir para a Itália. Você agora fala que eu vou descer na Holanda? Você vai descer na Holanda. E aí, de repente, você aterriza na Holanda. E aí já é outra língua, são outras questões. Mas você não está indo para um lugar horrível, não está indo para um lugar cheio de pestes, um lugar com fome. Não, você está indo para um lugar bonito também. Só que é um lugar novo. E aí você precisa refazer a rota, que aí você vai ver, pegar um novo mapa, né, para conhecer a cidade, para ver o que que tem ali de turístico. Então, assim, a maternidade atípica ela é muito comparada com isso, né? A pessoa se prepara para ser mãe, aí ela prepara toda aquela viagem, tudo que ela quer, que ela idealizou. Mãe de primeira viagem passa muito por isso, né? E aí, sim. de repente, você recebe um diagnóstico e não é mais para a Itália que você vai. Só que você está indo para um lugar que é tão bonito quanto, sabe? Só que você precisa descobrir o que que tem de bonito nesse lugar, sabe? Então, assim, eu achei isso incrível, porque, assim, às vezes a pessoa recebe um diagnóstico e acha que o mundo acabou, né? Porque acabou os seus sonhos, seus projetos. Não, você pode sonhar, sabe? E aí para esse momento de autoconhecimento, que é tão importante. Porque se você está num lugar novo, você precisa estudar sobre esse lugar. Mas principalmente você estudar também sobre você. Hum, Então, assim, o que você falou foi muito rico, né? Você falou que você só teve esse olhar quando você começou a mergulhar, começou a estar rodeada de psicólogas, começou a respirar isso, sabe? E o foi quanto por conta do mundo típico. Foi por conta do. exatamente. Então, assim, quantas mães estão tão envolvidas nessa correria que não param, sabe? Não para, Para esse olhar para e isso faz toda a diferença. não para. Porque, assim, o que você falou, né, lá no início, sobre a gente ser forte, né? Essa romantização que tem da força da mulher, né? Não, que a mulher precisa ser forte, a mulher precisa dar conta. Coitada, gente. Pois é, exatamente. Eu lembro, assim, que algumas vezes eu via mulher com blusa de Mulher Maravilha, sabe? Assim, Então, assim, isso é uma romantização, né? Que a sociedade vende como sendo algo positivo, sabe? A mulher forte que dá conta de tudo. dá conta de. E o quanto que é importante você se permitir ser imperfeita. Eu acho que isso é uma frase assim de grande reflexão. É a coragem de ser imperfeito. Que nada mais é do que a coragem de você ser humana. Se permitir ser humana. Livro, né? Tem Brian. um livro, né? Exatamente. Que é a coragem de ser imperfeito. Mas o quanto que isso é necessário. Porque a gente vem daquela coisa da força, da coragem da mulher, isso, aquilo. E a gente acha que o fato de você estar triste, o fato de você ter dias que você não vai dar conta de tudo, isso tem a ver com
às vezes, dar as costas para o seu filho. E a gente não entende que o nosso coração cabe os dois. Cabe a mulher que ama, a mãe que ama o seu filho, mas que também tem dias ruins, que também fica triste. E às vezes existe uma culpa muito grande ali, né? De que eu não posso, se eu estiver triste, eu tô rejeitando meu filho, sabe? E não, não é sobre isso. Eu falo isso porque eu já ouvi isso de Uhum. muitas mulheres, sabe? A Ana Então, tá assim, colocando não se um livro. permitir estar triste. Ô, Mari, a Ana tá colocando um livro aqui. Ah, sim. Gente, a Ana, inclusive, deixar uma sugestão, né? A Ana, ela é advogada especialista nos direitos de crianças e famílias atípicas. Então, ela faz um trabalho incrível. Eu já fiz uma live com ela, inclusive, foi riquíssima. E ela, dentro desse grupo, né, cuidando de quem cuida, ela deu um suporte ali para muitas mães. Então, gente, façam contato com a Ana, que ela tem um trabalho muito humanizado, um trabalho assim, muito especial, sabe? Então, fica uma dica aí. Ana, parabéns, Ana, pelo trabalho. Ô Mari, eu anotei aqui Sim, algumas coisas. sim, Questão de você, dessa analogia que você fez, desse onboard que vai ter que mudar tudo, muda a rota, você falou uma das coisas principais ali, da gente parar esse tempo e estudar e se conhecer, que vem através do autoconhecimento. Eu sim, falo, o que eu tenho, o meu diferencial, o meu luxo de vida dessa maternidade atípica é que eu venho da área do comportamento humano, eu venho de gestão de pessoas, eu estudo autoconhecimento, então eu tenho sim. o luxo de vir desse ambiente. Então, esse processo de me conhecer já fazia parte de mim. Então, isso me ajudou muito. Então, e ter esse momento de lugar de reflexão. Esse momento, eu falo que as pessoas que param alguns minutos do dia dela para refletir, para pensar, elas são mais prósperas, elas são mais Sim. felizes, ela toma melhores decisões, ela tem visão, ela melhora tudo na vida dela. Se E para, isso é muito importante porque a gente, até desculpa te cortar, né? Mas o quanto que isso é importante, Lid, porque as pessoas têm muito aquela ideia de autocuidado ser uma coisa grandiosa. Eu vou para um spa, eu vou receber massagem, eu vou. E não é, são pequenas coisas. Às vezes é um café que você vai ter uma sozinha, em silêncio, sabe? Para você se ouvir, se escutar. É você elencar um ambiente da casa onde você consiga se conectar com você mesmo, onde você vai ter, às vezes, nem que seja 15 minutos que sejam seus, perfeito. sabe? Onde você se permite pensar em você. E Tomar um banho não. demorado, tomar um banho Oi? demorado, tomar Exatamente. tomar um banho demorado, lavar a cabeça, dar o luxo de ir no salão, fazer uma escova. Eu coloquei aqui, se permitir tomar um café com uma amiga que há Sim, muito tempo não consegue ver e vai lá toma um café, fala para o esposo, ó, combina os horários, fica com o pequeno, eu vou lá tomar um sim, café por 2 horas. Vou exatamente. conversar, jogar conversa fora, não vai falar sobre autismo, não vai falar sobre isso. É Vai isso. como amiga. E são pequenos detalhes, são esses momentos. Eu acho que primeira coisa, colocar na agenda, ter obrigatório uma agenda para colocar esse momento de pausa. Momento Ser de. intencional. Exato. Eu falo manhã intencional, Mari, eu chamo. Isso. As minhas Perfeito. manhã intencional. E não fico sem, porque é isso que está mudando minha vida. Minhas manhãs Sim. intencionais. Cuidar do meu corpo, do meu espírito, da minha mente. E outra coisa que você falou aqui, de ser imperfeito. Eu acho que eu evolui muito como pessoa, como mãe, quando eu entendi que eu poderia falar alguma coisa para o meu filho que eu não gostava, não gostei. Eu tinha muita dificuldade de chamar a atenção do meu filho, Mari. Tinha muita atenção. E aí meu esposo já, né, ele falava, amor, você tem que falar. Só que eu não entendia dentro de mim o porquê que eu tinha esse bloqueio Uhum. e tal, por que que era, tal. Aí eu entendi. E aí eu entendi e me libertei. Tá tudo bem eu chamar algumas vezes, em alguns motivos muito sérios, chamar a atenção dele. Sim. Tá tudo bem. Tá tudo bem eu ficar chateada, ficar brava em alguns momentos que eu não tô bem, eu estou cansada, ó. Agora, mamãe tá cansada. Mamãe tá. Aí ele vem, abraça, e tá tudo Sim. bem falar com ele. Porque a gente precisa falar das nossas emoções, do que a gente tá sentindo. Sim.
né, para os nossos filhos. E E isso que você então, falou é muito importante, porque uma das coisas que eu falo, né, a minha abordagem, eu sempre olho para o sistema de origem, né, nosso, de cada pessoa, que é o seu sistema familiar. Tem uma sim. frase que eu uso é que a infância é um terreno que a gente pisa a vida inteira. Ah, E aí o que que acontece? A nossa maternidade, ela se conecta muito com a criança que nós fomos e com a mãe que nós tivemos. uhum, sim, Então, assim, muitas das nossas dificuldades passam por isso. Só que para você ter consciência disso, parte desse momento de pausa e mergulhar nesse autoconhecimento. Porque às vezes você está reverberando no seu comportamento com o seu filho algo que você vivenciou lá na infância, né? exato. Por exemplo, filhas que tiveram mães que não puderam dar atenção, normalmente ela pode querer se dedicar muito ao filho porque não tiveram atenção na infância. E isso Aham, é o quê? O objetivo de dar uma resposta para a mãe dela. Olha aqui, ó. Você não teve atenção comigo, mas com meu filho eu vou fazer o contrário. Eu vou. E aí não acho o equilíbrio. Porque tá tudo bem, assim, é a sua história, não vai mudar. O nosso desafio é chegar nesse equilíbrio, porque normalmente a gente vai de um pêndulo para o outro. Então, se eu hum, fui uma criança que eu não tive atenção na infância, hoje eu vou me doar 200% para o meu filho. E aí eu não vou me permitir ter os meus momentos porque eu preciso suprir aquela falta que eu tive. Não é sobre o seu filho, é sobre a falta que você teve lá atrás na sua infância. Então, sim, isso passa muito por você entrar em contato com a criança interior que interior. está dentro da gente. Eu vou dar um depoimento que acho que pode acompanhar algumas mães, dependendo como foi a infância e dependendo Uhum, do comportamental. Meu perfil comportamental é D lá em cima, eu sou altamente dominante, dominante. líder nata, eu sou operacional, eu sou objetiva, eu sou prática. Então, eu sempre fui da execução, né? Sim. E, Eu me identifico porque eu também sou. Sou nossa, meu DI. D é no teto, não tem, o meu D é muito estrondoso. Sim, Então, assim, eu sou assim, e meu filho também. O Thiago ele já vem apresentando esse mesmo dominante, objetivo, lógico. sim. Ele já vem apresentando. Então, a gente, mesmo perfil. E o que que acontece? Me perdi um pouco. Ah, tá. E o que que acontece? No desenvolvimento da intervenção precoce, a gente precisa estimular, fazer atividade. Antes, eu não conseguia. Se eu não conseguir, o dia lá que eu tinha colocado como objetivo, não conseguia fazer, porque um Aham, povo, uma reunião tal, eu me sentia muito culpada. Mas era porque lá da minha infância. Vinha lá da minha infância, coisas no meu processo de desenvolvimento e tudo mais. E aí eu entendi isso. Hoje, se não deu para fazer, tá tudo bem. Amanhã eu pego e faço. O que eu não sim, o que eu não deixo acontecer é exatamente entender a questão da autorresponsabilidade. A autorresponsável é uma coisa que eu coloquei como objetivo, então eu preciso fazer, porque eu preciso lembrar o porquê que eu iniciei. Entendeu? sim, Um processo de alfabetização e eu coloquei na agenda para fazer isso, 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 vamos fazer. O que não pode deixar também eu não vou ajudar meu filho, é só o profissional. Não, nós pais temos que entender que a intervenção continua dentro da nossa casa. Não é o profissional, não é culpa do profissional o seu filho não aprender. Tem que sim, ter essa dualidade e autorresponsabilidade. Então, a partir exatamente. que eu consegui entender isso, eu fiquei mais leve. Eu não deixei meu sabotador ficar gritando na minha mente, entendeu? Então, eu consegui Sim, dormir bem. Dormir bem, tá tudo bem. Amanhã a gente faz sim. atividade, entendeu? E o quanto que é exatamente isso que você falou, o quanto que esse processo do autoconhecimento nos permite ter uma caminhada mais leve, Sim, sabe? Porque é isso, quando você dá luz, né, sobre a origem da sua dor, aquilo que era tão gigante dentro de você perde força. Porque você entende a origem, você não entende que não é, você entende que não é sobre você, é sobre um comportamento aprendido. Foi sobre o que como você aprendeu a manejar, entende? Então, assim, a terapia te oferece justamente esse lugar de ressignificar. eu pego aqui, porque eu tô anotando, tá? Sim. Porque, não, não, o que você falou é lindo. A luz luz, a origem da dor. É Então, isso aí. ensinar
a dor que está adormecida e muitas vezes a gente nem sabe que existe uma dor. Eu fui para um encontro, Exatamente. acho que a gente conversou sobre ele. O José, ai meu Deus, eu esqueço o nome do povo, dislexia aqui pega às vezes. José Roberto, PSC, Ai, PSC, não, coach, não lembro. coach. Ele fez um evento agora, recentemente aqui em Campo Grande, e eu fui. E nossa, foi uma coisa incrível. Lá num processo de meditação que ele faz, um Sim, processo, ele levou todo mundo a um momento de meditação que lembrou da infância. Gente, me viu uma memória que eu tinha adormecido na minha infância. sim, A minha mãe, Maria, ela teve derrame cerebral. E sim. quando pequena, eu me lembro de eu orando, de eu rezando, eu e meu irmão rezando para que minha mãe se recuperasse. E ela se recuperou. E aí, mas muita coisa aconteceu depois disso. Uhum, Então, quando naquela meditação que fui lembrar da infância, me deu luz a esse momento, eu fui ressignificando, entendendo alguns comportamentos que eu faço agora e que me leva a ficar longe do meu objetivo. sim, Então, isso que você falou são palavras, são termos que no nosso cotidiano, nós que não somos psicólogos, não somos dessa área da saúde, nós não temos nem noção que existe. Não exatamente. é o ponto da dor. Então, já fica aqui meu desabafo. Para mim, psicóloga é assim, é uma área que é extremamente mal vista, é vista como, falei hoje para minha colega, é vista ainda como algo social, tá ajudando lá. Ou Sim, é visto só para rico, só rico que faz, tem sessão. E não, e não é não algo é. na nossa vida, traz luz, como você falou, e dá Sim, significado para coisas que nem a gente está sabendo por que nós estamos sentindo dor. Por que eu vou levar muito por um lado mais de negócios, Mari? Por que algumas vezes você não consegue, você trabalha com muito esforço, e vai, fica horas e horas trabalhando e não tem resultado. Ou fica lá, muito esforço, e vai, trabalha 24 horas por dia e ganha uhum, tanto, e vai, continua, e não consegue prosperar, não consegue mudar, e não consegue, e sempre tá ruim as coisas, e mesma coisa na maternidade, sempre tá ruim, sempre tá corrido, eu não consigo ver evolução nenhuma, a minha casa tá uma desordem, eu, sim. eu vivo. Esse processo de autoconhecimento é tão rico, Lid, isso que você está falando, eu tô aqui também refletindo, né? O quanto que te desenvolve, sabe? Olhar para dentro. Porque, assim, muitas das coisas, por exemplo, eu já fiz uma especialização em carreira e isso se conecta muito com a minha abordagem, que é essa abordagem familiar, né? Que é com esse olhar para a origem. E muitas pessoas, né? Fiz um estudo, inclusive, muitas pessoas, né, que estão hoje numa segunda graduação, quando ela olha para a história dela, por quê? Porque a primeira graduação foi uma expectativa familiar que ela atendeu. Não foi sobre ela, foi sobre entregar um diploma para alguém, sabe? E aí, depois que ela entrega esse diploma para essa pessoa e fala: Olha, eu cumpri o que você me pediu, agora eu vou olhar para mim. E isso que eu estou falando é um exemplo raso, mas a nossa vida como um todo passa por isso. Tudo, por isso que eu falei que a minha principal frase é que a infância é um terreno que a gente pisa a vida inteira, porque hoje a forma como a gente lida no nosso casamento, com os nossos filhos, na nossa vida social, tem muito a ver com a forma como nós aprendemos, sabe? Então, esse olhar para trás, né? Esse olhar para a infância, para entender algumas dores, né? Algumas formas que nós aprendemos de lidar com a vida, é muito importante, porque você tem a oportunidade de ressignificar. Nós não somos Gabriela, nascemos assim, vamos morrer assim. Não, nós somos seres que estamos em processo de desenvolvimento. E às vezes, falando sobre essa questão do processo de desenvolvimento, né, eu estava lembrando, pensando aqui, acho que é importante trazer que talvez muitas mães, né? Isso independente de ser atípicas ou não,
olham para trás e sentem falta de quem eram. E às vezes ficam naquele processo nostálgico, querendo voltar para quem era, mas assim, a gente nunca vai conseguir voltar para quem nós éramos antes da maternidade. Então, acho que é importante frisar isso, né? Questão de expectativa e realidade. Porque não tem como, não tem como, Eu acho sabe? que lógico, isso é nós somos maternos, então, mamíferos, né? Não Sim, tem como, mamífero, não tem como, é biológico, né? Tanto exatamente. é tudo que muda, tudo muda, né? Tudo muda. Nós somos transformadas, né, a partir da maternidade. Eu falo que eu mesma eu sou uma pessoa antes da maternidade e outra completamente. E assim, como que é importante você olhar para esse processo e ver beleza nisso? Porque Sim. às vezes no decorrer da caminhada a gente só vê os desafios, né? E não vê a beleza desse processo. Então, o nosso desafio é estar hoje no conectada com o presente, porque às vezes a gente vai se deparar nessa caminhada com mães que estão lá no passado, com saudade da mulher que era, e Uhum. outras que estão no futuro com a expectativa de onde querem chegar. E poucas estão de fato no presente, E agora, né? sabe? No aqui e agora. Então, assim, não é que não posso olhar para trás e nem olhar para frente, mas existe aí uma visão que é saudável. É você estar 60% no presente, 30% no passado e 20% no futuro. Então, assim, Fala de novo, Mari. mais uma visão, ajuste da visão, né? Esse ajuste de uma visão positiva de vida é você estar 60% no presente, no aqui e agora, Uhum. 30% no passado, porque os aprendizados eles são mais importantes do que a visão de futuro, e 20% no futuro. 20% no futuro. Então, Entendi. assim, é ajustar, porque às vezes você está no passado e está com uma depressão. Às vezes você está tão no futuro que você está numa ansiedade. Verdade. Ô, E Mari, aí, eu sempre falo também essa coisa do presente. Ah, porque as pessoas me perguntam, Lid, mas como não viver uma culpa? Eu falo, ó, primeiro, se você, qualquer coisa na sua vida, você tá vivendo em culpa, culpa por isso. Ah, eu tô trabalhando aqui, mas, eu era para mim estar com meu filho. Ah, eu tô com meu filho, mas era para mim trabalhando. Ah, não, eu tô no trabalho, mas era para mim estar no esposo, com meu esposo. Eu tô vivendo nessa culpa o tempo todo. Primeiro, é, vai procurar vai. vai procurar ajuda, porque não dá para viver no sofrimento. Não tem como. Nós temos muito pouco tempo aqui na Terra. Eu falo que é muito breve. Muito É pouco, verdade, é uma passagem muito curta. pouco tempo. E aí a gente viver nessa vida que Deus deu uma vida. Você vai viver em sofrimento? Para quê? Vai procurar ajuda. E a outra Vai. coisa que eu falo é vive no presente. Então, o que você está fazendo? Está trabalhando? Trabalhe agora, porque esse trabalho te provê dinheiro financeiro para ajudar sua família, comprar suas coisas para o seu filho, pagar o tratamento do seu guri. Filho, aproveite, brinca, faça atividade, dê atenção. Tá com o esposo? A mesma coisa. Dá atenção pro seu esposo, conserve a família. Tá com você? Isso. Tá com você. Só que assim, eu sei, isso não é para qualquer um. Vem um processo. É, E, mas eu acho que, sobretudo, Mari, a pessoa tem que querer também, né? Não é qualquer um. tem. Eu falo, toda vez que a gente tem algum tema no mundo atípico sobre saúde mental, não é todo mundo que participa. É os dias que menos a gente tem mais pessoas ao vivo. Sim. Agora eu falo para as mães, ó, a gente chama TO, fono, nutricista, nutricionista, vocês vêm tudo para live, que é algum assunto para ajudar na intervenção. Só E é que, isso, né? O quanto que isso fala sobre elas, né? No sentido de estar inteira para o outro e exato, e fragmentada para si. exato, exato. Então, falar de saúde mental é complicado, ainda mais no Brasil. É difícil falar sobre saúde mental, tem muita coisa distorcida e, e, e envolve esse processo da pessoa querer, né? Sim, A pessoa tem que querer. Você quer mudar? Você quer ser uma. Eu fui estudar maternidade também para ajudar. Eu queria ser uma boa mãe, sabe? Eu queria ser uma sim, mais saudável mentalmente com meu filho. Eu não queria que ele carregasse alguns traumas que eu tive na infância. Então, sim. não é qualquer um também que quer, né, Mari? Exatamente. E eu vejo isso muito, sabe? Porque assim.
Eu abri esse grupo, né, que foi no mês de abril, ele já encerrou, mas é, para mim, assim, pela divulgação que foi feita, poderiam ter muito mais mães. E assim, mesmo as que estavam ali presentes, a interação ainda foi pouca diante do quanto rico que foi, sabe? Do quanto poderia ter interagido mais. Mas eu acho que parte muito, assim, dessa falta de autoconsciência, da importância de você estar inteira para si, para que você esteja inteira para o outro, né? Eu acho que a gente ainda vem daquela coisa. Isso, se a gente for olhar, né? Eu olho com muita compaixão ainda para essa situação, porque eu sei que a gente foi meio que formatado para isso, sabe? Para você atender o outro e pouco se atender. Um exemplo pequeno, mas com os nossos filhos. Às vezes nossos filhos tá com um brinquedo, você fala, não, tem que dividir, tem que dar, não, tem. Não é sobre ensinar que tem que ser egoísta, não é isso, mas é sobre se respeitar também, sabe? Ensinar que ele precisa dividir, mas que ele também precisa respeitar os seus desejos, as suas vontades. E eu acho que a gente vem de uma sociedade que nos educou assim, né, para ser boa para o outro, sabe? Então, assim, o quanto que é difícil para muitas mães fazer esse movimento de se permitir olhar para si. Foi o que você falou, quando é alguma coisa para o filho, vem todo mundo correndo, porque quer entregar o melhor para o outro, mas o quanto que é necessário ela estar inteira para que de fato ela entregue o melhor para o outro. E eu falo isso assim com muita propriedade, porque eu tive vários depoimentos de muitas mães que depois que elas começaram a olhar para dentro e se autocuidar, o relacionamento delas com os filhos evoluiu de uma maneira incrível. Então, assim, elas compartilharam esses depoimentos, né? O quanto elas se tornaram mães melhores depois que elas se permitiram se cuidar, sabe? Depois que elas permitiram esse olhar para dentro, para suas necessidades, para as suas dores, se permitir esses pequenos momentos, sabe, de autocuidado, porque é isso, não é sobre algo grandioso, é sobre algo possível, sabe? Então, só que não tem jeito, a pessoa só vai conseguir chegar nesse lugar e saber disso quando ela passar, se permitir passar por isso, sabe? Por isso, eu deixo um convite aqui. Mães, se permitam se autocuidar. Você falou a respeito de culpa, né? Eu acho que culpa é o primeiro sentimento que uma mãe tem, né? Independente de ser atípico ou não. Eu falo isso até por experiência própria, porque eu vivi isso na minha maternidade. Eu ainda nem saí. Na maternidade, a gente acabou de parir. O primeiro sentimento que eu tive foi de culpa, porque eu fui amamentar, eu não tinha leite, meu filho perdeu peso, que é normal, porque ele nasce inchado, mas eu não sabia disso. E aí eu Sim, me lembro que a primeira coisa que eu pensei, eu sou uma péssima mãe, meu filho nasceu tem algumas horas, já perdeu peso. E então, assim, a gente ouve muito durante a maternidade, durante a gestação, né? Ai, nasce um filho, nasce uma mãe. Não nasce. Isso é uma construção. Mas a culpa nasce. Nasce o filho, nasce uma culpa. Então, assim, às vezes a gente quer brigar com essa culpa. Não é sobre brigar com essa culpa, é sobre acolher essa culpa, entender que ela vai existir, ela vai te acompanhar pro resto da sua vida, mas entender que a partir do momento que você acolhe e que você dá luz para ela, ela perde força. Quando você entende o padrão, quando você entende a origem dela, e aí a caminhada se torna mais leve. E mais leve não só para você, mais leve para o seu filho, mais leve para a família, mais leve para os seus sistemas de relação. Porque o quanto que a gente leva, né, de um sistema para o outro. Então, assim, o que é isso? Se eu tenho uma coisa que está ruim, né, dentro de casa, eu vou levar para minha relação social. Eu vou levar para o meu trabalho. Porque o maior erro que existe é as pessoas acharem que, eu sou uma pessoa em casa e uma no trabalho. Ou então entrei no trabalho e esqueci dos meus problemas de casa. Isso não existe. Isso daí. não existe. Então, assim, eu acho que o primeiro lugar é isso, é se permitir se acolher, sabe? Que a partir do momento que você acolhe, porque a partir do momento que você acolhe, você se permite compreender. Entendi, entendi. Eu acho que por isso que alguém fala, Lid, você tem alguns conselhos, né? Aí eu falo, primeiro, sinta-se abraçada. Recebeu o É diagnóstico? isso. Acho que é por isso que então eu venho do. Porque é exatamente o que eu gostaria, entendeu? Porque quando. Não que eu recebi o diagnóstico, mas quando eu sabia, eu tive certeza com a coordenadora do meu filho, que o meu filho estava dentro do espectro, e eu não sabia que era autismo, eu cheguei em casa da escola, fui chorando no caminho, era pertinho da esquina de casa, o meu Sim. esposo me abraçou.
Isso foi muito importante para mim. Ele me abraçou. Então, quando a mãe recebe o diagnóstico, eu falo, primeiro, se sinta acolhida. Eu queria poder Sim, te dar um abraço. Pronto. E depois, aí eu falo, cuidar da saúde mental. Tenta sim, entender. Depois, eu é falo, isso. agora você tem que saber que você vai ter que estudar muito. Você vai ter que estudar para entender seu filho. Você vai ter que entender Vai. o autismo. E o terceiro, eu sempre falo, fique perto de outras famílias atípicas. Porém, saiba quem são essas famílias. Famílias que também estudam, mas também que querem ajudar os seus filhos. Porque também tem Sim, que não ajuda, tá? Tem famílias que com só querem. certeza. Então, assim, tem que entender. Acho que até atrapalha. Exato. Como vários tipos de amizade. Você tem amizade, mas não ajuda em nada. Então acho que vem daí, do acolhimento que você falou. Do É, acolhimento do passo. Mari, caminhando para os finais, sei que você tem compromisso. Queria te agradecer sim. novamente. Estou bem feliz porque teve alguém aqui que abriu a porta, veio, veio ver meus cílios, puxou meus cílios, foi ver o que era. E saiu e fechou a porta, todo educadinho, sabe? Nossa, tudo autônomo. Ah, tá lindo ele. Porque tá acostumado a todo Sim, sim. Que bom. acontecer. Tem uma pergunta que eu sempre faço aqui para todo mundo que vem no mundo atípico. Então, aqui a gente construiu um mundo, um universo totalmente atípico, com informação, com acolhimento, com empatia. E a gente está construindo um mundo nosso, um mundo diverso. E eu queria. Sim. Como seria o seu mundo, você construindo o mundo da Mari? O que teria? Teria adjetivos? Teria. O que teria nesse mundo seu? Palavras boas ou pessoas? A maioria das pessoas falam muito no mundo de empatia. Outros falam, queria um mundo com mais amor. Outros falam, não, tá tudo bem. Esse mundo, a gente que precisa, Aham. Eu gostaria de um mundo assim com mais generosidade, gêneros. porque generosidade é um princípio espiritual, que a gente vem de um mundo muito egoísta, né? Onde tem parte muito desse olhar para si. E a Bíblia ela fala, né, que aqueles que espalham, Deus vai lá e acrescenta, mas aqueles que retêm, retêm para sua própria perda. Então, assim, isso fala sobre você ser generoso com o outro. Então, tudo que você puder fazer para o outro, faça, sabe? Porque isso volta para você. Então, assim, isso é um princípio que eu carrego na minha vida. Então, o que eu puder fazer para contribuir para o desenvolvimento do outro, eu vou fazer, não vou medir esforços. Porque eu sei que quando eu desenvolvo o outro, eu sou desenvolvida nesse processo. Perfeito. Então, é um mundo de generosidade, onde você olha para o outro, né, acolhe o outro, sente a dor do outro e dá para o outro, É, sabe? Porque não bom, é só você ter empatia, só você sentir, mas é você dar, sabe? E é melhor dar do que receber, né? Então, eu sempre vou ser aquela pessoa que o que eu puder dar, conte comigo, sim, porque para mim acho que o mundo seria muito melhor se a gente partisse desse olhar de generosidade. perfeito. Gostei, gostei. Traz uma reflexão. Mari, queria te agradecer novamente. Obrigado pelas palavras. Caderninho aqui anotado. Eu sempre venho, eu falo que eu sou a primeira pessoa que aprendo mais. Porque aí eu Bom, escuto várias vezes. Porque aí eu vejo os Reels, eu vejo indo pro YouTube. Então, eu vejo sim. escuta sou eu, meu esposo, as pessoas que mais escutamos. E assim, novamente, assim, eu queria te agradecer, obrigado por dividir conhecimento. Como que as pessoas te acham? Você faz atendimento online também, então aqui Faz. no Brasil todo tem mães de fora também do Brasil. Sim. Como que funciona o seu atendimento? Se alguém precisar, como que faz? Claro, claro. Você pode ir na minha página no Instagram, né? Que ali tem o link que pode me chamar direto no WhatsApp. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu tenho um consultório na Barra da Tijuca, então eu atendo de forma presencial, mas atendo também de forma online, porque é uma forma de você conseguir acessar pessoas que não conseguem estar presentes fisicamente. E não perde em nada a qualidade do atendimento, do acolhimento, sabe? Então, assim, eu sou muito do acolhimento, sabe? Porque para mim eu acho que o principal é dar esse abraço. Talvez no online eu não vou conseguir abraçar fisicamente, mas
pode ter certeza que eu vou me doar 100% para que essa pessoa se sinta abraçada. Mas é mesmo, Então, a gente não se conhece é presencialmente, isso. é a mesma coisa. A gente teve várias conversas, é a mesma coisa, é a mesma. Exatamente, exatamente. Eu. Então, assim, é só me procurar no Instagram, né? E aí ele tem meu WhatsApp e vai ser um prazer para mim contribuir nessa caminhada. Perfeito. Caminhada desse processo de autoconhecimento, né? Que eu falo que é um processo de construção e desconstrução, mas é um processo onde tem muita beleza, né? E Sim. eu falo uma coisa também, né? Que a terapia sempre é um confronto, né? Você passa por confrontos na terapia, mas tem dores que são necessárias ser revisitadas para doer uma vez, para depois não doer mais. Então, o objetivo é isso, né? Venha compreender a sua dor para que juntas a gente possa caminhar de forma mais leve e se permitir ver a beleza do seu processo. E é lindo. E é lindo. É, é lindo. Eu não falei, mas um dos animais da lobo, do mundo Atípico Luz, é uma borboleta. É uma borboleta. Sim, da transformação, né? Aham, é uma transformação. E Transformação. eu lembro de uma conversa que eu senti no coração de falar para você, que o seu trabalho tem a ver com semente, que você me falou de raízes, né? E veio Foi, muito minha logo é uma árvore com raízes. isso, e veio muito na minha cabeça sementes. E Foi. quando você fala dessa questão de se conhecer, que tem que olhar assim, que você está plantando em você mesmo, sabe? Então, me lembrou, veio de novo, ó, tem alguma coisa aí, sementes, veio de novo. Sim, sim, sim. Que bom, né? Eu tô atenta aí aos sinais e realmente, né? O semente conversa muito. Eu falo que esse processo de autoconhecimento é uma pequena semente que você planta, mas que depois ela cresce, né? E aí se torna uma árvore frondosa. Perfeito. Mari, obrigada, as meninas estão entraram aqui. Gente, obrigado, Muito obrigada. ao vivo conosco. Nos vemos na próxima live. Quinta-feira, novamente, a gente está aqui. Obrigado, Mari. Obrigado, Tá menina. ótimo. Obrigada a você. Um beijo. Boa Tchau, noite. tchau. Beijo.